fiz um raciocínio e lembrei de alguns deles, como, por exemplo, Sebastiãozinho da Santa Rosa, esse... o Deca de Matões, que já está com Deus. Sebastiãozinho também, né? Já também, já? Não sabia. Não sei se já não. Acho que não, sei não. Certo. E aí lá na zona urbana, ali na cidade mesmo, tinha o pessoal das antigas, né? Que comprava com o senhor, seu Moisés, esse povo ali, né? Moisés, era o... Você lembra de uma pessoa chamada Dico Diriri, que trabalhava na Refesa? Eu lembro. Ele foi seu cliente, né? Foi. Pois é, ele é pai de uma pessoa que é médico aqui em Chapadinha. E é. É. Certo. E aí você, com essa relacionamento que você criou com as pessoas, aí você partiu para a política. É, porque sempre, como eu sempre falo com as pessoas, eu fui sempre muito comunicativo. E através disso eu conseguia muita amizade com as pessoas. Aí, Certo. as pessoas, alguns amigos diziam, Raimundo, por que tu não entra na política? Eu não sei lá, será que dá certo? Meu amigo, você vai eleito de cacetada. E eles diziam, né? Aí eu caí no gapó. Tá bem. E quem era nessa sua campanha lá? Quem era o candidato a prefeito? Na época era o... Foi nessa campanha que teve o Ilmar Ortegal, foi? Que era o candidato? Que era... sim, foi, que perdeu para pro Eliseu. Eliseu Moura. Muito bem. E aí alguns dos vereadores eleitos lá, você lembra, era o Luiz Souza, né? Luiz Souza, era... Não tenho mais assim... Foge da memória. Né? Infelizmente. Zé Abdias. Zé Abdias, esse eu quis Bebé. Quis até dar um bufete nele lá na Câmara. Bebé. Bebé era muito meu amigo. Álvaro. Álvaro Martins foi um grande amigo meu também. Jorge Andrade. Jorge Andrade também. Barra Nova. Barra Nova também. O Zé de Cata foi eleito no mesmo tempo que o senhor? Não. Ou foi, não lembro. Foi, na mesma eleição. Foi. Zé de Cata foi eleito também. Tá. E nessa campanha eu lembro que você falava que fez a campanha com o Manel Rodrigues. Manel. Que tinha um Jeep. Como é que é a história desse? Esse Jeep é mesmo para andar. Quem era o outro? Era o Bidoca, né? Era o Bidoca, que já está com Deus esse. O Manel Rodrigues eu não sei. Aí a gente... meu jovem... Saía nas campanhas. Aí nós saímos, aí chega... Aí, o Bidoca chega... Raimundo, nós temos que parar para beber, que eu estou com banho de sede. Eu digo, mas o pé de toró está perto. Pé de toró está perto, chega lá, tu bebe. Mas eu não aguento, estou morrendo de sede. Vamos ver. Tá o carro na frente. Rapaz, tu não vai parar mesmo para beber, eu estou morrendo de sede. Aí eu digo, Bidoca, pá, tu é... Certo, aí o Manel Rodrigues, você dizia que ele era seu cabo eleitoral, como é que é? Você falou um tempo desse aí que chegava lá e disse, isso aqui, botava o Manel Rodrigues para ir pedir voto pela frente. Aí dizia, não, aquele cabo ali é meu trabalhador, meu funcionário que eu tô. Era, mas ele era candidato também, mas eu usava ele como se diz, como é que é? Cabo eleitoral. Eu usava ele não como cabo eleitoral, outra palavra que a gente fala. Tá certo. Correligionário. Mais ou menos isso. Muito bem. Certo, e aí você continuou e saiu não se candidatou mais, não se reelegeu, né? Não, porque foi na época eu Adoeceu. tive problema de cardíaco, coração, aí fui para São Paulo, operei lá do coração, isso foi em 1950. 50 não. 60 e... Que 60, 92. 92. 1992. Aí eu operei do coração. Ou melhor, fiz uma angioplastia. Certo.
Esta angiopratia, aí passou um ano mais ou menos. Aí eu comecei a sentir os sintomas novamente, que era uma dor aqui nas mandíbulas. Certo. Esta dor na mandíbula, isso aqui era dor, meu amigo. Aí eu voltei lá onde o médico meu, lá de Teresina, doutor Itamar. Certo. Aí ele disse, Raimundo, não, ele falou assim, Raimundo, tá bem, tu tá bem. Estou bem, tá. Aí ele foi olhar novamente lá nas coisas lá. Ele disse, Raimundo, tu vai ter que operar o coração agora, de operar mesmo de verdade, cortando. Doutor, o senhor acabou de dizer que eu estava muito bem. É, mas as máquinas falaram mais alto. Ele, doutor Itamar, Raimundo, eu falei mesmo, mas as máquinas falaram mais alto. Ah, certo. Aí fomos para São Paulo, Aí se afastou da vida política, assim, ficou... até a pedido do médico mesmo. O médico chegou a dizer para mim, lá de São Paulo, olha, Raimundo, seu trabalho agora é só ajeitar uma torneira, de água. Isso em 92, quando você saiu de lá, o senhor conversou com o médico, o que ele lhe disse, assim, de perspectiva? Nessa época, como é que estava a ciência, já estava avançada? Eu perguntei para ele, quando ele foi... Já fazia cirurgia aqui no Maranhão ou não? Como era? Faziam só angioplastia, É, coração né? não. Aí eu falei para ele, ô doutor, o senhor pode me dar uma previsão mais ou menos quantos anos de vida eu ainda posso ter pela frente? Eu disse, Raimundo, essa pergunta é difícil para mim. Mas doutor, como assim? Ele disse, não, porque aí só Deus. Não, mas eu quero, só me fale aí alguma coisa, pelo menos uma previsão, não é? Estou dizendo que o senhor vai determinar, não. Só, olha, se você cumprir as dietas como a gente vai determinar, você ainda vai ter de 10 a 12 anos. Ó, Isso em 92. 92, hoje nós estamos... Então seu mandato terminou em 2004. Exatamente. Foi mesmo. Já está com 16 anos. É verdade. O erro dele lá do médico, né? Bote ano nisso mais. Certo, mas aí você cumpriu a dieta? 80%. Ninguém cumpre uma dieta total. Ninguém. Quem disser tá mentindo. E essa dieta de que era, essa dieta? Meu filho era em tudo, alimento, tudo. Qual era o tipo de alimento que você tinha que comer? É esse que ainda hoje eu como. Panelada, porco. Mas não é o que você come até hoje? Não, esse é algumas vezes que eu como. Certo. E o vezes. que você come até hoje? Até hoje eu como. No almoço eu posso comer uma comida normal, mas de preferência galinha e peixe. Você gosta de galinha. Nem pensar. Galinha eu abusei na época que eu tive no hospital. E Então, aí, como é que faz? aí eu venho levando, estou levando assim, até hoje. Eu galinha não gosto. Aí a minha velha faz sempre um para mim, mingau de aveia, maisena, À noite. à noite. E pela manhã? Pela manhã só o café mesmo com leite molico. A recomendação médica. É, exatamente. Certo. Mas depois disso você não... Tudo é na base do médico, né? Exatamente. Eu tenho que ouvir, olhar. E além dessa cirurgia do coração, você fez mais alguma? Não, depois da cirurgia do coração não fiz mais. Não fez mais nenhuma, não? Ou melhor dizendo, fiz uma angioplastia. Certo. Por sinal, essa... Não, mas outras cirurgias, você não fez? É um monte, meu filho. Eu fiz 14 cirurgias. 14? 14. Do joelho. Do joelho. Que mais? Jesus, menino. Acho que você errou nas contas, não errou, não? Não, tenho certeza absoluta. Você deve ter sido 14 internações. Não, 14 cirurgias. É porque, infelizmente, eu não tenho mais assim. Eu tenho um muchacho. Eu lembro que você fez da próstata. Próstata, fiz 2 vezes da próstata, 2 próstata. Fiz essa daqui eu falei, né? Do joelho. Do joelho. Foi 2 da próstata, do joelho. Ah, tá certo. Gatinho, não foi nada de...
Certo, mas e aí essa cirurgia, você já chegou a passar mal alguma vez para ficar em UTI, essas coisas? Já. Foi? Já tinha UTI 10 dias. É mesmo? É. Mas não foi ocasionado por cirurgia. Hum, Eu senti uma falta de ar. Como hoje está aí nessa doença doida que está aí na rua, hum. eu senti a falta de ar. Aí falei para ela aí, socorro, estou sentindo uma falta de ar grande, forte. Ah, pois chama os meninos para ir lá no médico. Aí eles me levaram lá no hospital mais próximo. Só que o médico me deu uma resposta lá, para mim não foi satisfatória. Certo. Aí que foi no hospital São Domingo. Uhum. Aí eu digo, ó, Isso o senhor já estava morando em São Luís, no caso. ah, não, era. E essa casa de... Morando em Pirapema. Ah, certo. Tá bem. Então você já passou por algumas UTIs, né? Passei 10, né, sem falar nas outras. Umas 2 ou 3 vezes, no caso. Exatamente. Passei 10 dias Inclusive, recentemente você ficou na UTI, né? Tá com uns 6 meses. 10 dias dessa vez. 6 meses mais ou menos, Com né? aquela aparelho que estão brigando hoje, porque não dão, não sei o quê. Uma dor que bota aqui no nariz da gente, na boca, fica toda lasqueira. Um monte de coisa. Não é uma máquina, é uma máquina. Ah, e tá eles botam certo. aquele negócio que eu nem lembro o nome, como é que chama? Respirador. Respirador. Ah, pensa num negócio ruim. Quando as moças lá da enfermeira vinham com aquilo, já ficavam me pensando, oh meu Deus, ai rei. Ah, tá. E em São Luís, você tem uma casa lá em São Luís também, né? Quando foi essa... Como foi a história dessa Essa casa? casa foi meus filhos que compraram. Foi? Compraram uma casinha pequena, eles compraram lá. Os 3 se juntaram, 2 ou foi 3, não lembro assim detalhe, mas foi 2 ou 3 se juntaram, aí compraram essa casebre lá, um casebre. Aí eu fui indo, eu lá em Pirapema, morando em Pirapema. Aí fomos indo. Mas essa casa lá não é de conjunto do Estado? Ainda é, não sei se ainda é hoje. Ah, certo. Foi comprado através então da mamãe, que é funcionária, né? Exatamente, que ela é funcionária no Estado. Aí, Certo. o certo é que eu fui para lá, mas o final do Geraldinho. Geraldinho Pedreiro? Isso. Certo. Ele foi lá, ele e um outro rapaz que era ajudante dele, e aumentamos lá o que pudemos. Certo. Aí ficou boa a casa, né, para morar. Melhorou bastante, mas depois a Socorro fez mais uma alteração, uma melhor. Ah, tá. Atualmente ela já teve outras reformas, né? Já. Ela teve lá o quê? Teve a área lá fora, teve a área lá, Tem uma lavanderia. área lá fora, assim como esta aqui, uma área lá. E outras partes que ela fez. Banheiro, trocou de banheiro. E Pirapema, você ainda vai lá pela Pirapemas? Ou já mudou mesmo, tá em São Luís? Oh, eu e Pirapema, eu gosto muito de Pirapema. Até porque lá é a terra que todos meus filhos nasceram. Todos. É, né? Exatamente. Todos. Sem nenhum... Mas o Hilda não nasceu, não foi em Coroatá? Ah, apenas foi lá para fazer o parto da mãe dele. Mas, Ah, certo. ele nasceu em Coroatá, Giovanete nasceu em Itapecuru. Ah, tá. Enfim, assim foi sucessivamente. Mas eu quero dizer que criados foram todos em Pirapemas. Muito bem. Pois nós vamos encerrando aí esse vídeo de hoje. E aí a gente vai depois gravar novas declarações aí a respeito da sua vida, história de vida lá de Pirapemas, de São Luís, de Chapadinha. Certo? Tudo bem.